Olá, eu sou Maurício Siqueira, diretor executivo de Casa Cor Ribeirão Preto. Hoje iniciamos uma série de conteúdos publicados 2 vezes por semana, com vídeos de 15 minutos, né, com conteúdo super bacana, falando um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, esse novo momento pelo qual a gente vai passar a viver, né, esse novo mundo, esse novo normal, vamos dizer assim, com profissionais de arquitetura, de design, de interiores, de comportamento, de comunicação, de tendências, uma série de amigos que a gente traz aqui para cada um colocar a sua ideia e mostrar, né, a sua visão para que cada um que está participando, que está assistindo, possa ir formando, né, o seu novo olhar, a sua nova forma de ver o mundo pelo qual a gente vai passar a viver daqui para frente, né? A gente espera que seja um mundo mais solidário, um mundo mais altruísta, um universo melhor. Ninguém sabe ainda como vai ser essa história, essa transformação, como vai acontecer, mas que vai acontecer vai, porque não tem outra forma, né? Os conteúdos nossos vão falar um pouquinho, sempre tendo como pano de fundo a casa, né? O uso, a família, né? O comportamento que a gente está passando agora, vivendo 100% dos nossos lares, né? Utilizando mais o sofá da sala, utilizando mais aquele canto do escritório, a iluminação da casa, vivenciando 100% do tempo toda a casa, né? O primeiro convidado nosso é a Fá Maioli, é uma trainer analyst que mora em Milão há muitos anos, conhece bem o Brasil, traz um conteúdo super rico de um olhar de tendências, eco-hunter também, então faz essa análise desses movimentos macro que acontece, cruzamento principalmente na Itália de tendência do design, do mobiliário, com a gastronomia, com a moda. Então acho que é um conteúdo bacana nesse período curtinho para você poder aproveitar, né? Ela vai falar um pouco dos novos significados, dos novos rituais da casa, os novos movimentos que tudo isso vai provocar, não só dentro da casa, mas com a família, né? Acho que uma família mais unida, a partir desse momento de relacionamento 100% que a gente está vivenciando. Espero que vocês aproveitem, que gostem. A bola fica com a Fá agora. Até já. Ciao a tutti, como vocês sabem, eu moro no norte da Itália, epicentro dessa epidemia que virou pandemia, né, e que infelizmente aqui está batendo recordes negativos tanto de contaminação quanto de mortes. Nós estamos em uma quarentena real desde o dia 9 de março e por estar então no olho do furacão, em um tecido cultural que está sustentando ainda de forma equilibrada essa situação, já projetando um futuro próximo, eu penso que posso compartilhar com vocês o que vai ser de todos nós após esse pesadelo dantesco, né? Lembrando que se tudo correr bem, nós aqui vamos sair da nossa quarentena só no dia 18 de abril. Bem, os economistas, eles dizem que nós estamos vivendo essa espécie de shut-in economy, ou seja, uma economia ligada, né, ao isolamento obrigatório. Os tecnológicos estão adorando porque já não nos demos conta, mas nós estamos todos vivendo em uma espécie de mundo online, já que o mundo externo só pode ser conhecido e experienciado através das nossas telas, desde o consumo e relações de forma geral. E no mundo da pesquisa e análise de tendências, está acontecendo que nós podemos chamar de uma espécie de apocalipse, um apocalipse cultural, a gente chama, né? Obviamente não é em sentido religioso, né? Mas sociológico, que é um movimento normal, eu diria, quase cíclico na nossa história, né? Na nossa história ocidental, oriental, enfim. Todas as gerações anteriores à nossa viveram mudanças catastróficas e irreversíveis que, ao serem manifestadas, mudaram para sempre os ritos e as histórias de inteiras sociedades, né? Geralmente acontecem sem prévio aviso, né? Como o coronavírus, como as torres gêmeas, etc. E no jargão, então, da análise e pesquisa de tendências, nós chamamos essa de uma tendência wildcard. Nós podemos lembrar, então, por exemplo, dos nossos bisavós que viveram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, dos nossos pais que passaram pela Revolução Sociocultural da década de 70, o Muro de Berlim que caiu, que foi uma grande revolução, o ataque das Torres Gêmeas, a crise de 2008, né? O que eu vivi na minha própria pele aqui recentemente, que foi o medo de sair de casa, né, em função dos ataques do ISIS, né? Esse fato, por exemplo, aqui na Europa é o precursor do medo de sair de casa, né? Que agora nós retomamos com o coronavírus. Aqui nós não temos tido trégua, hein? Tá bem complicado, né? Isso é bem estressante. O impacto dessa pandemia, ela nos obrigou a frear,
né, frear o nosso ritmo, nos ensinando quase a sermos autossuficientes, né? A interrupção de tudo por semanas nos retirou o poder decisional. Nós não podemos mais decidir muito sobre as nossas vidas e mudou intensamente a nossa forma de viver, o nosso núcleo principal, no seu local de poder, que é a casa. Nós estamos todos na nossa casa, né? Enquanto estamos dentro dela, nós nos sentimos protegidos, né? Estamos no lugar que conhecemos muito bem e que construímos com as nossas mãos. É o nosso centro de poder hoje. E o externo que virou um grande desconhecido, né? Um contexto que nós nunca vimos. E isso tudo implica novas relações e novas reações psicológicas que ainda nós não conhecemos totalmente. Um fato muito perto de mim, de vocês, quem está me escutando, né? Por exemplo, na unidade familiar nossa, né? Duas pessoas, né? Marido e mulher ou companheiros, costumam trabalhar, se encontram à noite, nos finais de semana, né? Mas durante o dia estamos acostumados a gerenciar as respectivas atividades por conta própria, né? E também a organização da casa e de quem tem filhos. Mas agora, ambos trabalhamos em casa e então essa atmosfera pode se tornar um pouco elétrica, positivamente ou negativamente, né? Enquanto isso, nós precisamos dividir os espaços e se não tivermos uma casa grande o suficiente, isso poderá ser um problema. Quem tem crianças precisa pensar em, né, quem diverte essas crianças enquanto um dos dois trabalha. Né? Quem cozinha para o almoço e jantar, em resumo, o ponto de ruptura, devido a esse novo estresse, está muito próximo, tá? Se a quarentena não terminar. Óbvio que tudo depende do ponto de partida, né? Nas famílias saudáveis, vamos dizer assim, essa fase pode ser uma ótima oportunidade para redescobrir as novas dimensões da vida familiar, para compartilhar mais tempo, para redescobrir um ao outro. Assim, por exemplo, se o marido está sempre em atividades, hoje em dia ele pode cuidar da cozinha, por exemplo, aliviando a esposa dessa tarefa ou vice-versa, né? Por outro lado, em famílias digamos, disfuncionais, nas quais já existe um problema, é preciso estabelecer regras de convivência e dividir bem essas tarefas, né? Estabelecendo, por exemplo, quem vai às compras, quem se desconecta do computador para fazer as refeições, quem pode brincar um pouco com as crianças, etc. Caso contrário, essa coexistência forçada pode se tornar um fusível explosivo, né? Em resumo, nós passamos de uma vida cheia de coisas para fazer em vários compartimentos internos e externos, então casa, trabalho, amigos, colegas, bar, restaurante, cinema, para uma dimensão única da vida, né? Encerrada em 4 paredes de casas que, por maiores que sejam, para alguns é uma verdadeira prisão. Nesse local, não apenas o conceito de tempo muda, mas também a percepção do espaço que muda com ele, né? Até fevereiro o mundo nos era ilimitado. Nós que fomos uma geração que fomos acostumados, né, a viajar para qualquer lugar, por qualquer meio, né? Nesse espaço fechado, nós temos tempo suficiente e devemos apenas preenchê-lo de significado. É isso que muda muito, né? E quais os significados que nós podemos identificar, então, nesse nosso centro de poder, né? Que significados nós podemos encontrar nesse nosso novo convívio, né? Eu vejo aqui 2 elementos muito importantes. Então, a redescoberta da importância das nossas relações, que é muito importante, e a constatação de que a tecnologia não é mais uma inimiga a combater, já que ela, de certa forma, está salvando as nossas vidas nessa convivência, né? Seja na hora de adquirir bens de primeira necessidade até os momentos de lazer. E ela vai influenciar, essas 2 características vão influenciar enormemente a forma como vamos querer que sejam as nossas casas e a partir do fim, né, desse apocalipse cultural. Na casa, o isolamento forçado gerou uma espécie de hiperativismo doméstico, que a gente está conversando muito por aqui hoje, né? Junto, então, desses rituais coletivos para exorcizar, né, para compensar, inclusive, o isolamento forçado. E um líder renasceu no ambiente doméstico. Isso é interessante. Dentro das 4 paredes da casa, as mulheres reassumiram o comando da família, né, a organização familiar, mas o comando da família mesmo, né? Isso é muito bacana e é interessante verificar isso, né, em tempos de discussão de empowerment feminino, né? Ou seja, empowerment feminino agora dentro e fora, né? Legal isso. De forma macro, na cultura italiana, eu sou italiana e sou de origem italiana e vivo aqui hoje, eu percebo que o convívio não é realmente trivial, tá? É uma coisa, a nossa cultura, ela tem necessidade disso. Em outras culturas a gente não percebe essa taxa de convívio, né? E talvez tenha sido até isso que tenha determinado essa grande contaminação por aqui. Pode ter sido, é uma das teorias que estão girando pelos cientistas ali.
E, curiosamente, nessas semanas nós estamos verificando que existe uma mudança no comportamento, mas não nos valores, nesses valores do convívio, né? Tanto é que vocês devem ter visto tantos vídeos por aí, né? Por exemplo, pessoas que fazem música nas varandas, crianças que cantam juntos, cinema nas janelas, uma série de atividades pelas varandas das pessoas, né? Pelas sacadas e tal. Que são, na verdade, uma resposta rápida e clara a essa necessidade que nós temos de convívio nos nossos relacionamentos. E, né, isso é muito importante para o italiano. Nós somos isso, né? Nós somos sociais afetivos e agora todos concordamos que precisamos um do outro, né? O fator humano é insubstituível e isso é uma grande característica desse tempo coronavírus. Na vida prática, para reduzir as saídas, as entregas domiciliares aumentaram de 97% e agora a horta do agricultor chega em casa diretamente, né, para evitar então essas longas e perigosas filas em frente a lojas e supermercados, garantindo alimentos então, de qualidade e quilômetro zero. Muitos italianos estão redescobrindo corretamente os produtos mais simples e naturais. Por exemplo, o biológico já é muito forte, que vocês chamam de orgânico, já é muito forte aqui, mas aumentou 76% nas despesas normais, ou seja, a pessoa comum, normal, que por um motivo ou outro não era muito chamada, né, a consumir biológico, ele aumentou 76%, né? Isso está mudando então os hábitos alimentares. Obviamente, isso também se deve ao grande tempo, né, disponível em casa para transformar esses alimentos. Então, em vez de lanches embalados, ricos em cremes e recheios, muitas gorduras, voltamos para os biscoitos da avó, pães, geleias, tortas, né, bolos caseiros. É muito bacana ver vídeos, por exemplo, de avós, né, via Skype, via WhatsApp, que alguns postam, né, sobre Instagram, da vovó ensinando o netinho a fazer a receita. Isso é uma aproximação maravilhosa, ou seja, tá, esse conhecimento, esse feeling, essa trajetória, essa história familiar sendo passada, né, finalmente, né, de geração em geração. Isso está sendo muito bonito. Vimos também, por exemplo, a farinha. A farinha tornou-se novamente um porto seguro muito procurado, aumento de 80% no consumo, já causando um aumento de 6%, no preço total da farinha pelo mundo. E nós voltamos a fazer pizza e pão em casa. Além disso, está sendo uma oportunidade de ouro para acostumar as crianças, inclusive a não tomar colas e sucos industrializados e tal, menos saudáveis e ricas em vitaminas, do que um bom suco ou uma batida, que estão fazendo maior sucesso também. A gente está vendo pelas redes sociais receitas e sucos de vitaminas. Isso a gente nunca tinha visto. É uma coisa muito bacana que está acontecendo. Uma outra vertente, as farinhas mais procuradas não são as farinhas tradicionais, mas sim os grãos históricos italianos, Senatori Capelli, Miracolo, etc. E a falta do fermento está deixando que as receitas das avós, aquelas com fermentação longa, retornem, Então é um pão mais saudável, são receitas mais interessantes, mais sanas, mais saudáveis. Voltamos a colocar a mão na massa, preparando almoços e jantares. Certamente as receitas da avó têm um sabor completamente diferente, além de mais saudável do que o industrial, do que o prato pronto por causa da pressa, do micro-ondas. Os micro-ondas estão realmente obsoletos aqui, e não é uma retórica, isso está acontecendo em todas as famílias que eu converso, amigos e conhecidos e tal, está bem interessante. Os fornos estão a mil, Enfim, o nosso corpo não é o único a se beneficiar dessa dieta caseira, Cozinhar juntos com os entes queridos pode se revelar não somente uma atividade lúdica, mas também um entretenimento para os relacionamentos na própria esfera familiar. É uma cura psicofísica genial. Enfim, quando tudo acabar, o que vai restar dessas experiências? É importante encontrar uma forma de otimismo e esperança, mas com base em uma atitude de consciência e responsabilidades mútuas, Agora, nós ainda estamos na fase do trauma, então uma fase de crescimento pós-traumático com aspectos positivos nos espera, eu tenho certeza. Estamos nos tornando mais conscientes da nossa vulnerabilidade e também da reciprocidade entre as pessoas, Essa epidemia está nos fazendo entender que não basta pensar apenas em nós mesmos, que a recuperação do nosso senso é importante, o senso como ser humano, E depois de experimentar esse sentimento de fragilidade, nós vamos ter a oportunidade de apreciar muito mais a vida. Então, nesse mood positivo, me vem em mente 3 coisas que eu estou verificando, assim, que vão servir como drivers projetuais para as casas pós-coronavírus. A primeira coisa é que nós vamos amar o conceito minimal. O que é o conceito minimal nesse contexto? Quando nos vemos forçados a parar por um tempo, do que é que nós realmente sentimos falta? Vocês já estão se perguntando isso?
e do que não sentimos necessidade, né? O que é que nos faz falta e o que é que nós não precisamos. Essas listas estão sendo feitas mentalmente, eu tenho certeza. Do que precisamos realmente na nossa vida e no nosso ambiente para estarmos bem, confortáveis, seguros, nos sentindo amados e protegidos. Do que é que realmente precisamos? Internamente esse trabalho está sendo feito, eu tenho certeza, por todos nós, né? Nós estamos fazendo um trabalho muito interessante a nível psicológico internamente, mas também fisicamente, tá? E na casa da gente esse trabalho vai ser feito. Tudo aquilo que é too much, né? Inclusive decorativo, vai ser eliminado, tá? Lembranças de família serão revisitadas e retomadas com muita força, tá? A família ficou muito importante. Espaços em comum serão repensados, o aspecto lúdico dividido entre mundo infantil e adulto será revisto, né? Porque nós agora estamos jogando juntos, fazendo almoço juntos. Será que esses espaços serão confinados? Ainda não, provavelmente vai retomar aquele conceito de open space, né? Onde todo mundo fica junto o tempo todo, fazendo um pouco de lá, um pouco de cá. Isso tem vantagens, né, para o clima e para o meio ambiente como um todo, bem como para os nossos níveis de estresse e tranquilidade. A segunda coisa, os benefícios da autossuficiência vão ser reavaliados totalmente, tá? Hidroponia, jardins suspensos, né, os jardins urbanos verticais, que é uma tendência que nasce aqui em Milano, né, inclusive o bosco vertical, que muitos de vocês conhecem, que é uma coisa maravilhosa, né? Dietas à base de plantas, né? O veganismo, o vegetarianismo estava tão forte antes do coronavírus, com certeza se reforçou. Impressoras 3D para colocar na mesa da gente, fazer coisas, né? Para nossa vida diária, né? Então essa situação mostra a muitos de nós os benefícios de depender de alimentos e bens de origem local. Tá? Então, esse sentimento de globalização tá meio que se esvanecendo, né? Isso eu já falei no primeiro vídeo que nós fizemos antes, né? Então, sempre os produtos que exigem cadeias de suprimentos longas e distantes vão sofrer um período bem complicado agora. A autossuficiência, gente, é bom lembrar que não é uma questão de sustentabilidade, de Greta Thunberg, de ecologia, bicho grilo, essas coisas, não tem nada a ver com isso. A autossuficiência é uma questão de poder. E agora isso ficou muito claro, tá? Quem tem autossuficiência em casa tem poder. Poder, inclusive, de poder ter uma refeição sim ou não. Tá? Quem tem um horto no balcão, aí na varanda, se deu bem dessa vez, tá? Isso vai aumentar muito. A gente tem que simplesmente se colocar na posição em que, ao invés de cruzar os dedos, né, esperar que os líderes do governo te protejam, tu mesmo pode manter algum controle sobre o teu destino e dos teus entes queridos, e nada mais do que ser autossuficiente, né? Por exemplo, sistemas de aquecimento que dependem do sol e não do gás e da energia elétrica. Isso vai aumentar muito. Aqui vai aumentar muito, eu tenho certeza, já está aumentando. A gente vê através das pesquisas que as pessoas estão fazendo na internet, né, a solicitação de orçamentos e tal. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, que é uma coisa que parece pouca, mas não é a importância de brincar com os nossos filhos, a importância de ter um espaço lúdico feito sob medida para os nossos filhos, né? Nós todos, quem tem, né, nós aproveitamos esses dias para desempenhar um papel que talvez tenha sido renunciado nos anos, né, anteriores, que é o de ser companheiro realmente de jogos criativos, então, para o nosso filho, né, dando normalidade a essa emergência, né? Então, criamos com imaginação novos jogos educacionais, cozinhamos juntos, eu cozinho todos os dias com minha filha, brinco com ela muito mais do que brincava antes, né? Até porque é uma necessidade também minha agora, né? Enfim, então vai ser repensado isso dentro da casa. Como é que é esse ambiente destinado aos nossos pequenos amores? É um ambiente fechado? É um ambiente só para o meu pequeno amor, né? Ou é um ambiente onde eu posso interagir, onde a família pode interagir, né? Com essa pessoinha, né? Que está se desenvolvendo. Enfim. De forma geral, as indústrias e empresas locais vão ganhar muito impulso e as iniciativas baseadas em pessoas vão encontrar uma nova linfa, tá? Um novo combustível. Mercados de agricultores, de eventos de rua, competições de dança, do it yourself, tudo isso que é simples, localizado e quilômetro zero vai ter um impulso incrível. Já está tendo agora, né? É isso, então eu desejo que a gente saia dessa logo, a gente vai sair, e desejo que a gente realmente repense a nossa vida. É isso que eu desejo para todos nós.
Arrivederci. Sempre bacana falar com a Fá, super obrigado de novo pelo teu tempo aí, essa diferença de fuso horário a gente encaixou dentro, tá todo mundo em casa, mas tá todo mundo com tarefa, né? Ninguém tá lá à disposição 100% do tempo, a Fá tem uma filhinha, a Gaia, super bonita, então reservou um tempinho para fazer esse bate-papo com a gente, né? Eu anotei alguns pontos super legais, né? Além do que eu já havia falado no início sobre essa mudança na família, essa mudança do uso da casa, novos rituais, esses novos significados, né? Esse retorno da alimentação familiar, né? Fazer o bolo em casa, fazer a massa em casa, fazer o pão em casa, né? Esse consumo local, então uma grande oportunidade junto com a tecnologia, né? Aliado à tecnologia, que a gente está 100% online hoje, né? Dos comércios locais, já tem essa grande preocupação, o que vai acontecer com esses caras que tem a lojinha, a mercearia, a padaria, o serviço da esquina que estão fechados e dependem disso do dia a dia. Então, novos significados, novos caminhos vão aparecer e talvez isso seja bom para eles no futuro e a gente espera que seja no futuro breve, né? Só queria deixar aqui, a Fá tem esse livro, né? Hunting, né? Tá na internet, quem quiser pode pedir pelo Insta dela também, né? Fá Maioli, F-A-H Maioli, procura por ela, segue porque tem um conteúdo muito rico, sempre. A Fá é uma grande parceira, uma grande amiga e a gente espera que a gente saia dessa logo, tá bem? Sexta-feira é o nosso próximo vídeo, a gente vai trazer a Glaucia Binda de Curitiba, também com o Hunter, trabalha muito conectado com informações do mundo todo, analista de marketing, então tem um conteúdo super bacana para falar sobre, né, esse momento que a gente está vivendo. O tema, né, que a Glaucia traz é agora é 20, né, e agora? Então chegamos no século 20 e agora o que vai acontecer? Então já uma série de movimentos já vem sendo desencadeados antes do coronavírus e o coronavírus acho que só deu um start e vai dar um empurrão em muitas transformações que talvez fosse acontecer mais para frente, né? Então eu espero vocês na sexta-feira, a gente vai publicar no nosso Insta de Casa Cor Ribeirão Preto, né? É um prazer estar aqui com vocês, espero até lá. Até já. Abraço.